É sempre bom esse encontro diário nosso, aqui no canal Palavra de Sabedoria. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, para a nossa reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar juntos o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos de 31 a 34. São João, capítulo 3, 31 a 34, lá está escrito assim: aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos, ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito Santo sem medidas. Essa palavra ela é atribuída a São João Batista quando fala para os seus discípulos, para as pessoas que estavam próximas dele, a respeito de Jesus. E São João tinha essa clareza naquele momento, mesmo sendo o início da vida pública de Jesus, mas ele tinha a clareza de que Jesus era e é o Filho de Deus. E é interessante a gente observar essas expressões de São João, porque ele queria deixar claro para o povo daquela época, e assim também para nós nos dias de hoje, que Jesus, que vem do alto, que é Deus, tinha uma linguagem diferente da nossa linguagem humana. E eu não estou falando aqui de uma outra língua, né? Simplesmente no sentido da linguagem de um outro povo, mas da linguagem de alguém que vem do céu, onde se fala uma linguagem muito específica. Mas com isso, eu quero dizer que não seja uma linguagem não inteligível. Na verdade, é uma linguagem que nós podemos sim compreender. Mas, assim como acontece quando a gente aprende uma outra língua, o inglês, ou francês, ou alemão, ou italiano, ou espanhol, que no início a gente não entende o que está sendo dito, e aí aos poucos, com muito exercício, com muita frequência às aulas, a gente vai conseguindo compreender. E na medida ainda que a gente talvez viaje para um país, tenha contato e uma vivência diária com esse povo, e aí a gente consegue entender bem. É assim também nas coisas do reino. Para que nós possamos entender a linguagem de Jesus, não basta simplesmente a gente ouvir de vez em quando. É preciso que a nossa natureza humana, a nossa cognição, o nosso intelecto vá aos poucos digerindo, criando associações, criando paralelos, estabelecendo referências, até que nós possamos entender do que é que Deus está falando. Na verdade que a gente vê por aí muitas pessoas que têm até dificuldade em ouvir as mensagens do Evangelho e das Escrituras, porque parece que não faz sentido para elas. É exatamente porque não tem a frequência. E porque não tem a frequência, não vai entendendo o espírito da coisa. E é esse espírito que Jesus concede sem medidas àqueles que se aproximam da palavra. Porque a palavra vai se revelando aos poucos, vai se tornando inteligível, vai se tornando clara, e aí sim as pessoas compreendem a linguagem de Deus. E Jesus era Deus que veio ao mundo com uma linguagem extraordinária de restauração, de recuperação, de salvação, mas que infelizmente não foi compreendida por muita gente naquela época e ainda nos dias de hoje não é compreendida. Por isso que nós estamos aqui todos os dias, porque um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, a gente vai entendendo melhor a palavra de Deus, vai percebendo melhor o que o Senhor quer nos transmitir, e aí nós vamos permitindo que a palavra modifique a nossa vida, o nosso entendimento, vá transformando o nosso coração e faça de nós novas criaturas. Deus abençoe você, tenha muita paz, muita alegria, muita disponibilidade para o reino e para o Senhor.